Eu sou a professora Carla e hoje eu irei explicar para vocês um pouquinho a respeito das diferenças entre as palavras mais com i, mas ou mas. Vamos lá? Vamos começar? Quando usar, professora? E qual a diferença entre as três? A palavra mais com i, ela é o contrário da palavra menos. Então, toda vez que na sua frase ou oração você conseguir substituir esta palavra aqui mais pela palavra menos, então você já sabe que é este tipo de mais aqui com i que você irá utilizar. O mais com i, ele é um advérbio de intensidade, tá? Então, ele indica soma, ele indica quantidade, ele indica adição, ele indica maior parte, ele indica maioria, maior número. Então, toda vez que der essa ideia de soma, acrescentar mais alguma coisa, é este tipo de mais aqui com o i que você irá utilizar. O mas, ele indica oposição. Ele é um mas de oposição. Ele, na verdade, ele é uma conjunção adversativa. Mas, professora, o que é uma conjunção adversativa? Uma conjunção adversativa nada mais é que uma conjunção coordenativa que liga palavras ou orações, estabelecendo entre elas ideias de oposição ou contraste. Exemplo, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho outra ideia aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu colidi uma com a outra. Eu choquei uma com a outra. Então, esta ideia aqui, com essa outra ideia, ela tem que colidir. Ela vai de encontro a outra ideia, ó. Tá vendo? Quando ela vai de encontro a outra ideia, dando esse contraste aqui, ó, essa oposição, ela tem que se opor à segunda ideia para poder existir, tá? Então, toda vez para existir esse tipo de mas aqui, ó, o mas de oposição, as ideias têm que se opor uma a outra. E ela equivale a porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim. Então, se der para eu substituir na minha oração por qualquer um desses conectivos aqui, que eu acabei de apresentar, então é este tipo de mas, de oposição, que eu irei utilizar. A palavra mas, ela é a forma feminina no plural do adjetivo. Então, ela é um adjetivo, esse mas, né? Um adjetivo mau. Então, é a forma feminina no plural do adjetivo mau. Tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma característica negativa, maldosa, ruim. Então, toda vez que der para eu colocar na minha oração que aquela pessoa ou algo é muito maldoso, muito ruim, então é este tipo de mas que eu irei utilizar. Entendeu até aí? Vamos continuar? Vamos praticar? Então, ó, Mateus foi uma criança rebelde, mas hoje é um homem trabalhador e honesto. Olha aí o mas de oposição, ó. Mateus foi uma criança rebelde, porém hoje é um homem trabalhador e honesto. Então é este mas aqui que eu iria utilizar, ó, mas, porque ele indica porém, contudo, ó, ele está se opondo à ideia anterior, tá vendo? Ninguém gosta de más notícia. Olha lá, ninguém gosta de quê?
de notícias ruins. Então é mas. Ó, este mas aqui, percebe que tem o acento agudo. Este acento agudo aqui indica de maldade, ó. Ninguém gosta de notícias maldosas. Ninguém gosta de notícias ruins. Deu pra perceber? Na cidade há mais assaltos do que no campo. Então, ó, este mais aqui, ó, o mais aqui de quantidade, de soma. Tá vendo, ó? Na cidade há mais assaltos do que no campo. Então, ó, olha, percebe que dá para substituir pela palavra menos. Ó, na cidade há menos assaltos do que no campo. Percebeu a diferença? Então, toda vez que der para colocar no lugar deste mais aqui a palavra menos, então é este mais com i que eu irei utilizar. Mônica fez um bolo, mas, ó o mas aí, mas, o mas de oposição, ó, não gostou do sabor dele. Então, ó, Mônica fez um bolo, porém, contudo, todavia, entretanto, não gostou do sabor dele. Ela não gostou do sabor de quem? Do bolo. Então, essa segunda ideia, ela está se opondo à primeira oração, à primeira ideia. Tá bom? Então, aqui, a próxima. Ele estudou muito, mas não foi bem na prova. Olha aí, mais uma vez, o mas de oposição, ó. Ele estudou muito, mas, porém, não foi bem na prova. Então, ó, tá vendo que ela tá se contradizendo a ideia primeira? Deu para entender aí? Ó, ele estudou muito, mas não foi bem na prova. Eu queria só que vocês observassem uma pequena regrinha. Toda vez que o mas de oposição ele aparecer, eu quero só que vocês percebam que sempre quando ele estiver aglutinado neste tipo de contexto de oração, nesse tipo de estrutura, ele sempre terá uma vírgula aqui na frente, ó. Tá vendo? Pode reparar, toda vez que ele apareceu esta vírgula. Por quê? Porque esta vírgula, junto com este mas, ele está se opondo à ideia primeira. Tá vendo? Ó, Mônica fez um bolo, mas, olha lá, tá vendo? Ó, a vírgula aqui. Professora, mas sempre vai ter esta vírgula? Nem sempre, tá? Nem sempre. Mas se der para entender na frase que você quis colocar porém, contudo, todavia, entretanto, então é este mas que você irá utilizar. Professora, mas quais são os casos que não irá ter este tipo de mas? Geralmente, na verdade, eu considero 2 casos. Quando se tratar de uma licença poética, não vai ter. Ou então, quando for uma oração à base de estrutura de marketing, por exemplo, uma propaganda, alguma coisa desse tipo. Pode ser que não tenha, né? Justamente para fazer aquele jogo de marketing, né? Para chamar a atenção. Pode ser que não tenha esta vírgula aqui. Tá? Então, mas professora, a senhora falou de licença poética, mas o que é licença poética? A licença poética, na verdade, é a liberdade que o poeta toma de transgredir as leis da escrita, as leis dos poetas, as leis das gramáticas, né, no caso, para dar ênfase a uma frase, deixa eu ver, ou em um conceito, ou em uma palavra, tá? E isto somente ocorre quando é feito propositadamente. Então, se não aconteceu de propósito, então não é licença poética, tá? O poeta, ou sei lá quem vai escrever, ele tem que estar ciente que ele errou de propósito, entendeu? Então,
licença poética a gente observa muito nos textos literários. Geralmente a gente observa muito as licenças poéticas lá. E às vezes, em algumas músicas. Eu digo às vezes porque não são todas as músicas que são licença poética, né? Algumas aí foram bem extrapoladas o significado, mas tudo bem. Então, vamos continuar. As más ações devem ser perdoadas. Então aqui, ó, as más ações, então as ações maldosas, né, devem ser perdoadas. Mas, ó, o mais de oposição aí. Mas jamais repetidas, ó lá. As más ações devem ser perdoadas, porém, contudo, todavia, entretanto, jamais repetidas. Pois quanto mais, ó, a quantidade aí, mais se vive, mais se aprende. Mais, ó mais aí de novo, ó. Mais se aprende. Então, pois quanto mais se vive, mais se aprende. Tá vendo, ó? Os dois últimos mais, ó, com i, ó, são mais que tá indicando soma. Agora o próximo aí. Pesquisei bastante, mas porém, contudo, todavia, não achei nada sobre o assunto. Tá vendo? Ó, o mais de posição aí, ó. Mas caiu um temporal no sul, mas, ó, de novo, mas aí de posição. Não houve enchentes. Morenita saiu agora, mas volta logo. Tá vendo? Porém, contudo, todavia, ela volta logo. Tá dando para entender? Fabiano é mais, olha aí, mais forte e bem mais alto. Aí, ó, o mais. Então, ó, Fabiano é mais, ó, a quantidade aí, forte e bem mais alto. Então, vamos substituir por menos. Fabiano é menos forte e bem menos alto. Tá vendo? Então, deu para substituir pelas palavras menos ou deu o efeito de soma. Então, é este tipo de mais aqui que eu irei utilizar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu consegui passar alguma coisinha para vocês aí, tá bom? Se vocês gostaram da minha explicação, por favor, me dê uma forcinha, se inscreva aí no meu canal, aí embaixo, comente, fala o que você achou, é muito bom saber, porque eu não sei de tudo, mas eu tento passar alguma coisinha que eu sei para vocês, tá? E dê um like no meu vídeo para me ajudar um pouquinho, tá bom? Se for possível, por favor, me ajude. Obrigada. Tchau.